para fazer a abertura, né, desse tempo, me veio só a palavra de 1 Coríntios 10, né? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Ou que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivo como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Esse texto é um texto conhecido, infelizmente, por carência hermenêutica. Nós usamos esse texto para falar sobre namoro, mas esse texto fala muito mais do que isso. Quem já ouviu alguém usando esse texto para pregar sobre namoro e não casar com um não crente? Ok. Funciona, mas é isso que Paulo está falando, ou é isso que Paulo está pensando? Não. Então quero convidar você a gente dar uma olhada geral nessa carta, tentar entender o que Paulo está visualizando aqui, e isso vai nos dar não só um posicionamento, sair daqui com uma clareza de posicionamento presente, também com uma clareza de um posicionamento que tem um poder de impacto escatológico. Ele começa falando sobre não se pôr em julgo desigual, né? Se você quiser depois estudar um pouquinho melhor sobre isso na Torá, isso vai estar em Deuteronômio capítulo 22, versículo 10, e em Levíticos 19, 19. E eles falavam para nunca colocar num jugo, num trabalho de arado, um boi junto com um jegue, ou com um jumento, ou com um burro. Então eles falam, não misturem o boi com um jumento, porque o trabalho não vai funcionar, vai haver conflito na forma de fazer, um vai mais rápido do que o outro, um tem mais força do que o outro, um tem uma passada diferente do outro, não tem como trabalhar junto, não tem como arar junto, não tem como esse tipo de movimento funcionar, com força misturada, estrutura misturada, espécie misturada, não tem como trabalhar junto no mesmo propósito, na mesma linha, na mesma direção e fazer com que isso seja proveitoso, isso seja produtivo. Já está ficando um pouquinho mais claro, sim ou não? Então, um outro aspecto importante com relação ao jugo, além dessa definição da Torá, é o que Jesus fala sobre isso. Quando Paulo fala de não entrar em julgo desigual, é como se ele estivesse falando, vocês não podem retroceder, vocês não podem voltar atrás, vocês não podem regredir. Por quê? Porque se nós estamos aqui e somos igreja em Corinto, e eu estou escrevendo para uma igreja em Corinto, é uma igreja que já conheceu a obra do Messias, é uma igreja que já tem o selo de Deus, que já tem o Espírito Santo, é uma igreja que não pode voltar atrás em dividir um jugo desigual. Por quê? Porque é como se você estivesse destrocando o que já foi trocado. Porque se você conhece Jesus, Ele já trocou seu jugo. O que diz na sua Bíblia? Em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muita gente para aqui, porque acha que a obra
de Jesus como Yahoshua, o Salvador, é a obra do alívio. Mas ele não vem apenas para trazer alívio, ele veio para nos fazer entender como viver e trabalhar e ser produtivo no reino de Deus, no descanso. Estamos juntos? Porque nós entramos no seu descanso. Deus não descansou porque ficou cansado. Deus descansou porque está nos mostrando como trabalhar de forma que isso não seja pesado. Como mover as coisas, correr e não se cansar. Ir tão rápido que parece que você está voando como se tivesse asas. É isso que Isaías chama de aqueles que esperam no Senhor. Eles movem coisas além das suas próprias possibilidades, porque não estão debaixo de um jugo pesado. E ele vai dizer: eu não vim só trazer alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o que vocês vão carregar, o campo que vocês vão trabalhar, a missão que vocês vão viver, ela não está debaixo do jugo do Império Romano, de um jugo tributário, de um jugo econômico, de um jugo social opressor. Estão entendendo? Como eles viveram, por exemplo, no Egito, no Faraó, era um jugo pesado. É quando um sistema, uma sociedade não respeita a vocação e diz: se você não fabricar tijolo, você morre de fome, porque não existe vida fora desse sistema. Aí você cria um mito que não existe possibilidade de você viver fora desse sistema opressor. Então você aceita o jugo por causa do medo da possibilidade de não existir uma forma de viver fora disso. Estamos juntos? Porque o império sempre atua por meio da opressão. Por isso que nós fomos transportados de um império para um reino do Filho amado, em que nós continuamos movendo, cultivando, trabalhando, produzindo, porém debaixo de um jugo que é leve e um fardo que é suave, porque não é opressor, é vivificante, não te mata, mas comunica vida a todos que você toca. Então, não havia o jugo econômico, social. Jesus está trocando. Estão entendendo? Então, por que a gente fica paralisado em mover coisas de Deus numa cidade por falta de não tenho dinheiro? Qual que é o teu jugo, velho? Quem é que governa aqui? Quem é que diz o que vai ou não acontecer? É o dono da obra ou é o dono do banco? Qual é o teu jugo? Ele tirou o jugo do Império Romano, o jugo do peso de você ser refém do Império Romano. Ele tirou o jugo da religião, pesado, legalista, meritocrático, e deu a eles um jugo que é um fardo que é leve e um jugo que é suave. Ou seja, ele não tira o alívio, ele não te salvou para você ficar vegetando no limbo de uma sociedade, à margem de uma sociedade, na periferia da sociedade, na subcultura, no subtrabalho de uma sociedade. Estão entendendo? Qual é o teu jugo? Isso nos faz pensar que a que realidade, a que poder, a que governo nós estamos nos sujeitando. E aí nós vamos perceber que Paulo vai começar escrevendo essa carta, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 13. O capítulo anterior, em que ele fala sobre o jugo desigual, ele deixa muito claro, aí você começa a perceber a construção dele, ele dizendo, 2 Coríntios 5, 13, porque se enlouquecemos é para Deus, mas se conservamos o juízo é para vocês, pois o amor de Cristo nos domina, nos constrange, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais mas para aqueles que por eles morreu. E o que ele está dizendo?
Ele está dizendo, nós somos totalmente dominados pelo amor de Cristo, porque um morreu por todos, todos morreram, e agora quem vive, não vive mais para si, vive para Ele, por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então não tem como agora eu dividir o jugo com qualquer outra realidade que não seja Cristo. E ele continua dizendo no versículo 17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Estamos totalmente debaixo do domínio dele, vivemos para ele e as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele fala, não volte ao jugo desigual. Não volte a carregar ou trabalhar ou se mover a partir de qualquer outro peso que não seja Cristo. Então esse jugo desigual tem a ver com não se unir no sentido de se sujeitar ao que não tem a mesma natureza, ao que não é do mesmo espírito, ao que não expressa a mesma realidade. 2 Coríntios 1:21, na mesma carta, você vai perceber vários versículos da mesma carta que nos ajudam a entender a mensagem de Paulo com relação a isso. Ele diz, quem nos ungiu é Deus. Deus pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O penhor é a garantia da nossa herança. Isso nos faz entender que nós temos um selo de Deus. O selo de Deus é a pessoa da Trindade, do Espírito Santo em você, né? E como que a nossa vida é pesada se nós temos o selo do Espírito Santo de Deus, que é poder para mover as coisas. A verdade é que quanto mais nos sentimos cansados e pesados, é porque mais estamos fazendo força. Paulo fala sobre a minha leve e momentânea tribulação. Não se compara com o peso de glória. Olha a lógica dele, olha a matemática dele. A minha leve e momentânea tribulação não se compara com peso, leve, pesado. Quando a glória de Deus é pesada, a tribulação é leve. Mas quando tudo que você vive é pesado, é porque falta espírito. Você está fazendo muita coisa, muita força, cansando, desperdiçando dinheiro, tempo, vida, energia, saúde. Estamos juntos? Por isso que Paulo fala, antes de tudo, ore. Porque se você orar, você vai saber o que fazer durante o seu dia todo. Você vai terminar o seu dia inteiro, menos cansado, com mais energia, mais produtivo. Vai fazer menos força e mover muito mais coisas, porque já não é mais você. O que te move, esse fardo é leve e o jugo é suave. Estamos juntos? Isso faz sentido para você? Com quem você vai se unir e se identificar na sua jornada, vai determinar que tipo de espírito que você vai desenvolver. E é interessante que nesse texto, Paulo vai usar 5 palavras diferentes para expressar a ideia de comunhão. Ele vai falar primeiro sobre sociedade. Que sociedade há entre o quê? Justiça e iniquidade. Depois ele usa a palavra comunhão, luz e trevas. Depois ele usa a palavra harmonia. Depois ele usa a palavra união. E depois ele usa a palavra ligação. Então são 5 palavras variáveis para comunhão. Então muitas coisas na nossa vida podem estar travadas e não fluindo num fluxo de poder e de autoridade como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, porque alguns aspectos da nossa comunhão podem estar comprometidos. E aí ele está escrevendo para uma igreja, cuidado com a estrutura de comunhão. Ele começa dizendo, que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Ele está falando aqui de que propósito há, o que pode ser partilhado, que tipo de participação você pode ter
com aquilo que é iniquidade. Que confraternização, que colaboração mútua pode ter entre a justiça e a iniquidade? O que pode haver em comum entre a justiça e a iniquidade? A justiça fala de posicionamentos corretos, posicionamentos firmes, posicionamentos retos. Iniquidade fala da maldade implícita, que promove a transgressão explícita. Então, a iniquidade é o mal implícito, é o desejo, é a malícia, é o fermento. A transgressão é quando o que eu sinto, o que eu penso, eu faço. E quando o que eu faço me leva à condição de desviado, de comprometido, de separado, de pecado. Então, você vai perceber que participação, que sociedade, o que pode ser partilhado com a iniquidade, com a maldade. Já parou a pensar, se na nossa vida nós não mais tivéssemos nenhuma associação com a malícia, com a maldade e com a iniquidade, que nível de impacto o nosso testemunho teria numa cidade? Sabe qual é o problema? O problema é que muitos nós, mais por uma influência política do que por uma influência espiritual, tem no seu discurso mais igualdade do que equidade. E a igualdade é o discurso retórico mais fácil. Por quê? Porque fala que todo mundo é igual. Mas a equidade vai olhar a especificidade de cada um e ver a condição de cada um. Por exemplo, para você entender melhor, nós poderíamos aqui dizer: nós vamos pregar igualdade e vamos disponibilizar na internet um curso gratuito para todo mundo. Igualdade. O que é equidade? Equidade é quando você vai dar também a internet e a acessibilidade para que todo mundo possa igualmente assistir o curso. Estão entendendo? O que adianta eu tratar todo mundo igual? Todo mundo tem direito ao curso, mas tem gente que não tem internet. Então não é igualdade, não é justiça. A equidade, ela é sacrificial. A igualdade é política. A equidade é espiritual e religiosa, porque ela vai olhar para o indivíduo na sua condição. Por isso que Jesus fala que a verdadeira religião é aquela que supre a necessidade do órfão e da viúva. Ou seja, não tem como tratar igual, ele precisa de um tratamento especial. É tudo mulher, é tudo criança. Não, é tudo mulher, mas essa mulher é viúva. Estão entendendo o lance? Ele diz: como que nós vamos trabalhar e viver a igreja se nós estamos em julgo desigual, nos nossos julgamentos de justiça, sem equidade? Porque ainda existe iniquidade, ou seja, aquela malícia, aquela maldadezinha, aquela coisa de crente encardido. Porque a gente, quando nasce de novo, a gente nasce ignorante e inocente. E aí, conforme a gente vai crescendo na fé, a gente vai perdendo a ignorância, só que por causa das experiências ruins, vamos também perdendo a inocência. E a gente se torna um crente cheio de conhecimento, mas nenhuma prática de impacto, porque é malicioso, porque foi contaminado com a cultura da suspeita. Eu tinha um pastor que falava assim: quando você vê uma situação com algum irmão e isso ficar não muito bem entendido para você, faça um exercício. Pense sempre o melhor a respeito, até que se prove o contrário. E foi tão difícil porque eu descobri que a nossa cultura é o contrário. Eu sempre penso o pior, até que ele prove o contrário. Não entre em jogo desigual com a mentalidade de iniquidade e o falso senso de justiça que existe hoje no mundo, porque senão nós não vamos conseguir viver a igreja de forma legítima e de forma verdadeira. Nós precisamos entender que o povo do reino de Deus é um povo que anda segundo as leis
do rei do reino de Deus. E isso faz com que um povo que cumpre as leis e os princípios do reino de Deus tenha autoridade para atuar sobre a terra, que é o território do reino de Deus. Estamos juntos? E aí, onde que está essa autoridade, velho? É porque talvez a gente esteja ainda em julgo desigual, assimilando a relativização das leis, dos princípios, da verdade, do pecado, a psicologização do pecado, a relativização da verdade. E isso vai fazer com que a justiça vá ganhando ares de iniquidade. Porque agora tudo não precisa ser tão sério assim. Não precisa ser tão comprometedor assim. Vamos levar, velho. Vamos viver a informalidade. Vamos viver a hiperafetivização global do mundo, em que tudo é sentimento, tudo é paz e amor. Vamos relativizar os compromissos. Ninguém mais casa, para que aliança? A gente se relaciona, vamos ver o que vai dar. Não há mais posicionamentos corretos e firmes, estão entendendo? Isso é julgo desigual, velho. É tentar viver a missão e o reino de Deus em julgo desigual, assimilando uma carga e um peso de uma cultura que não é de Jesus. E a gente vai ficar fazendo força a vida toda e não vai mover nada. Todos que estão crescendo em amor assumem responsabilidade para com a justa cooperação de cada parte. Cristo é o cabeça. Vamos crescer na verdade e em amor. Vamos parar de ser meninos, tagarelas, pombas de praça, ciscando fragmentos de conhecimento nas redes sociais. Vamos parar, vamos sentar e vamos aprender a verdade que se pratica, não a verdade que se debate. Não a verdade que se defende, mas a verdade que se relaciona, a pessoa de Jesus. E isso só se aprende se relacionando. Não é com YouTube, não é com escola, é na vida da igreja. E aí você vai entender que quando eu estou na verdade em amor e me posiciono com justiça, há uma justa cooperação de cada parte. As coisas funcionam, a igreja cresce. Não precisa parar de ficar justificando a nossa incompetência de fazer igreja. Olha o que Paulo fala, 2 Coríntios, um capítulo antes, que ele está falando de julgo desigual aqui, só para você sacar a lógica que ele está construindo. Ele diz: porque agora, se estamos em Cristo, ninguém conhecemos mais segundo a carne. Olha que doideira isso. Sabe quando a gente vai entender que não estamos mais em julgo desigual? Estamos na justiça e não tem maldade no nosso coração? Quando a gente começar a olhar no olho das pessoas e ler as pessoas, não por causa da ficha que você puxou, do histórico dela que você conhece, mas por causa do coração que ela está cultivando. Samuel quase perdeu a chance da vida dele e entra no ciclo de viver a mesma coisa que vivia antes. Sabe por quê? Porque ele olhou não segundo Deus olhou. E Deus teve que exortar Samuel, fala: você está vendo errado. Se você não mudar os seus critérios, os seus paradigmas e começar a ver o coração, conhecer segundo o Espírito, você não vai encontrar aquilo que você está procurando. Nós precisamos exercitar um alto nível de espiritualidade que nos faça nos posicionar com mais justiça, com justiça. Olha o que diz Salmo 89:14: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precede. Não é a sua justiça, é a justiça baseada em graça e verdade de Deus. Justiça, direito, graça, verdade. Repita comigo: justiça e direito, graça e verdade. Isso vai fazer com que a gente saia da margem, da periferia. Deus está fazendo isso, você percebe? E te coloca como embaixador numa cidade. O que é um embaixador? Ele vai dizer isso no capítulo 5, versículo 20. Olha o que ele está pensando: vocês não podem entrar em julgo desigual.
Um boi não anda com jumento. Jumento é pequeno, jumento é burro, jumento é empacado, jumento não funciona, não tem estrutura para mover o que tem que se mover. Você tem que começar a entender que não dá para andar com uma estrutura que não é do reino de Deus, porque isso não vai expressar o trabalho do reino de Deus, vai comprometer toda a obra. Ele está dizendo, em Cristo somos embaixadores. É uma categoria hierárquica mais importante de representatividade diplomática de um Estado em outro. Uau, cara. Você sabia disso? Que o embaixador dos Estados Unidos, que ele é o topo da hierarquia aqui. Ele é o cara que representa uma nação toda aqui no Brasil. E você sabe que ele não pode ficar mais do que um tempo determinado na nação? Sabe por quê? Para não entrar em jogo desigual. Porque corre o risco dele gostar tanto do Brasil que não vai mais defender os Estados Unidos. Estão entendendo? Ele não vai mais defender os interesses da sua nação porque ele se apaixonou pelo lugar que ele está. Então tem que sempre mudar o embaixador, para ele entender que a função dele é representar uma realidade aqui. Homens do futuro, como somos nós, homens de uma realidade que ainda está vindo. E a gente acha que nascer de novo e ser recriado é algo normal. Ter Deus dentro de si é algo normal. Não viver mais minha vida e ter a vida de Cristo em mim ser algo normal. Esse tipo de gente diferenciada já existe. Mas se o negócio não está rompendo, é porque talvez a gente esteja flertando com alguma outra relação que está prejudicando o andar das coisas. Talvez estejamos em julgo desigual. Tem alguém aí? Quando Paulo vai falar de julgo desigual e que não tem nenhuma sociedade entre a justiça e a iniquidade, ele pode estar falando da necessidade de algumas questões internas e algumas questões externas da vida da igreja que precisavam ser discernidas. Cuidado com o julgo desigual, porque isso vai prejudicar o avanço da igreja. Burro e jumento não fazem as coisas andarem. O jugo de Cristo é mover muita coisa no descanso de Deus. Estão entendendo? 2 Coríntios 1:8 ele fala: confirme o amor para com o irmão de vocês. Como? Perdoando na presença de Cristo, para que Satanás, que a inimizade, não alcance vantagem entre vós. O que está dizendo? Ei, presta atenção. Presta atenção. Confirme o amor no meio de vocês. Deus está dando uma oportunidade de vocês confirmarem o amor, perdoando. Rolou alguma treta com o irmão no meio da igreja. Ele perdoou o irmão, e ele falou: eu perdoo o irmão na presença de Cristo, porque vocês perdoaram esse irmão, para que Satanás não tenha vantagem. O que ele está dizendo? Nós estamos nos posicionando com justiça, eliminando a maldade do coração, o julgamento, o legalismo, trazendo equidade, posicionamento correto. Isso neutraliza as raízes de amargura e Satanás não tem vantagem no nosso meio, e nós vamos continuar avançando sem flertar com nenhum outro tipo de sentimento que não seja de Jesus. Um casamento sério, uma aliança correta, sem julgo desigual. 2 Coríntios 2:17, ele fala: nós não estamos como outros mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus. Olha aí, então tinham questões para eles discernirem, que eram questões internas e questões externas de pregadores itinerantes que estavam mercadejando, ou seja, não tem uma construção saudável e vivem da itinerância, mercadejando a palavra. E ele fala: eu não sou desse tipo, eu não preciso entregar carta de recomendação, porque a carta de recomendação do nosso trabalho é a vida de vocês.
Então ele fala, fiquem ligados. Fiquem ligados, vocês precisam discernir, como Judas fala, de homens que são os que causam divisões entre vocês. Então, que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Isso envolve termos posicionamentos firmes. Justiça, retidão, baseado em graça e verdade. A verdade de Deus e não a sua verdade. A sua verdade é o que o dicionário de Oxford em 2016 chamou de pós-verdade. Pós-verdade é a opinião que eu tenho sobre um acontecimento independente do acontecimento em si. E às vezes parece que a gente dá mais importância para a opinião que a gente tem sobre o que aconteceu, ao invés de saber o que realmente aconteceu. E a gente começa a espalhar o que a gente acha que aconteceu, ao invés de deixar que alguém resolva o que realmente aconteceu. É isso que vulgarmente no Brasil passou a se chamar fake news. Então cuidado, porque a iniquidade pode se tornar uma agente de apostasia religiosa. Você vai deixando essa penetração sutil entrando no seu coração, uma malícia, uma suspeita, e daqui a pouco já não consegue mais fluir o trabalho porque há julgo desigual. E presta atenção em alguns textos que eu vou ler aqui. Mateus 23, 28 fala, assim também vós, exteriormente parecem ser justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ele está falando dos religiosos. Vocês parecem ser justos aos olhos dos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 24, 12 fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase... Estão entendendo? Isso aqui é um texto que fala sobre os últimos dias. Os dias que estamos vivendo, os dias que foram inaugurados pela ressurreição do Messias. Então você vai perceber que a iniquidade, ela tem a capacidade de esfriar o amor. O que é o amor? É a doação, é o amor sacrificial, é a generosidade, é a entrega, é a confiança, é sofrer pelo outro, é acreditar no outro, é esperar pelo outro. A iniquidade vai gerar um discurso de justiça que é cada um por si, Deus por todos. Porque não tem equidade, não percebe a especificidade do outro. Não tem olhar para o outro. Aí o amor esfria, os dons enferrujam. Estamos juntos? Por isso que Marcos capítulo 8, versículo 15, Jesus fala, fiquem atentos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O que quer dizer isso? Cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Fermento, aqui ele está falando do fermento no sentido negativo, que é o fermento antes da hora, que é o fermento que faz inflar a massa, mas é um inflar do ego. Então havia aqui uma política manipuladora do partido herodiano que inflava, ou seja, uma influência política que inflava os escribas, os sacerdotes. Estão entendendo? Em que, muito parecido com o que Jezabel fez. Porque por medo de não ter o que comer, não ter como viver, os profetas de Adonai passaram a se tornar profetas do Estado. Parecido com o que Constantino fez, dando isenção de impostos, carruagens, terrenos, benefícios. Então, quando você começa a se beneficiar de uma estrutura que tem a ver com outro jugo, isso começa a comprometer todo o trabalho. Cuidado com o fermento que infla o ego dos politicamente corretos, dos religiosos cerimoniais, que a vida funciona só no domingo à noite. A nossa estrutura é, primeiro, pães asmos, ou seja, vida sem fermento, que mostra que a gente é feio mesmo, pequeno. Depois, em Pentecostes, põe fermento, porque é quando o Espírito Santo faz com que a gente cresça, é o crescimento de Deus na sua vida. Muito cuidado com o julgo desigual, com a iniquidade. Muito cuidado para que o sagrado não se torne comum,
Muito cuidado para que o profano não se torne banal. Posicionamento reto. Justiça e posicionamentos retos. Estão entendendo? Justiça, retidão, baseado em graça e verdade. Guardar os mandamentos. Levemos a sério a palavra de Deus, né? Que nós venhamos nos arrepender se por um acaso não estejamos levando essa justiça que vem pela fé na palavra de Deus a sério. Estamos juntos? O próximo é: que comunhão há entre a luz e as trevas? A comunhão fala de compromisso. Comunhão fala de fraternidade, de relação íntima, de se tornar comunidade. Eu gosto que essa palavra no hebraico significa dar a mão direita como prova de um compromisso. Então, uma relação fraterna de aliança. Então ele disse: existe algum compromisso da luz com as trevas? Existe algum compromisso da luz com as trevas? E aí tem uma palavra que me preocupa muito, que é a palavra que está em Efésios capítulo 5, versículo 6, que é a palavra cumplicidade. E tem uma palavra que também se repete nos textos que falam sobre trevas, que é sono, estar dormindo. Estão entendendo? Ou seja, o jugo de Jesus, ele é leve, o fardo é leve, o jugo é suave e te coloca em ação. Movendo coisas e coisas acontecendo. Você move coisas sem fazer força, porque o Espírito que está em você move através de você. É Elias que conduzia a carruagem, ou a carruagem que conduzia Elias? Estão entendendo? Você não sabe quem leva quem. Porque você não sabe se é você que está movendo ou se você está sendo movido por aquilo que está de Deus em você. E quando isso acontece, você faz menos força e move mais coisas. Se as coisas param e se tornam pesadas, opa, esse não é o jugo de Jesus. O que está acontecendo? Estou em jugo desigual. Estou dividindo o jugo com alguma coisa que não é de Deus. Ou é iniquidade, o fermentinho da maldade e da malícia no meu coração. Estão entendendo? Ou pode ser escuridão. Uma escuridão que vai me trazer algum tipo de sonolência, de dormência, de falta de clareza. Olha o que diz a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 5. A mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Quando que eu sei que eu posso estar em julgo desigual com as trevas? Quando diminui a intensidade da minha comunhão com os irmãos. Quando eu fujo da luz da vida da comunidade, é porque talvez tenha alguma coisa na minha vida que eu não quero que a comunidade veja. E aí eu já estou em julgo desigual. Estão entendendo? Se a gente começa a misturar o jugo, a vida para, querido. A obra trava. As coisas não trabalham com justiça, com luz, com visão espiritual da realidade. Olha só o que diz na sua Bíblia em João capítulo 12, versículo 34. Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhe. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, quando o irmão começa já a não ter clareza, perspectiva, propósito, alguma coisa pode estar errada. Ele diz aqui: credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Filhos da luz. Filipenses, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:4. Irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão,
vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz. Repita comigo: filhos da luz. Não somos da noite nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que nós precisamos entender aqui? Nós temos que nos manter atentos, acordados. Quem está na luz se mantém acordado. Quem está sonolento é porque já está procurando um cantinho escuro para se encostar. Olha o que diz Efésios capítulo 5: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pelas luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mais uma vez ele está fazendo a relação de luz e trevas e sono. Não está falando de pessoas que estão mortas, mas pessoas que estão dormindo entre os mortos. Estão entendendo? Dormindo entre mortos. Desperta tu que dormes, Cristo te iluminará. Estamos juntos? Em nome de Jesus, nós não podemos deixar que a meia luz do mundo, aquela essa escuridão, essa coisa nos faça entrar numa rotina sonolenta, cansativa, improdutiva, porque fala as obras infrutíferas das trevas. Se a minha vida é infrutiva, improdutiva, estéril, há quanto tempo que eu não vejo evidências de um trabalhar de Deus na minha vida? Há quanto tempo eu não estou gastando tempo, vida, energia, investindo em cuidar de alguém? Há quanto tempo não há frutos? Estão entendendo? Obras infrutíferas das trevas. Eu não dou fruto e entro numa sonolência, numa preguiça, num cansaço e não consigo mover nada. Não é o fardo, não é o jugo do Senhor. Isso faz sentido para você? Quem anda, estavam falando com os alunos essa semana. Quem anda nas trevas está sujeito a ser escravo por toda a vida, por causa do medo. Quem é que sente medo? Alguém lembra? Quem sente medo? Quem se sente só e quem se sente no escuro. Quando os olhos do homem se abriu, pela primeira vez ele se separou da vida, e a vida é a luz. Estava só e no escuro, então o homem sente medo. Só sente medo quem se sente só, quem se sente no escuro e quem se sente dono da sua própria vida, porque só sente medo quem se sente dono. Se a vida que vivo não é mais minha, mas é dele, tenho medo de perder o quê, se nada tenho? Estão entendendo? Então a gente precisa ajustar para que nós não venhamos andar em jugo desigual de luz e trevas. Trevas é a ilusão da realidade. Luz é a realidade. Estamos juntos? Luz, o homem via a partir da luz do próprio Deus. Então ele via a realidade. Quando ele se separa da vida e da luz e entra na escuridão, ele não consegue ver nada e nem ninguém além dele mesmo. E aí no escuro você não vê a realidade, você imagina a realidade. Por isso que o homem sem Deus, ele é inevitavelmente idólatra. Porque como ele não vê a realidade, ele tem que imaginar como ela é. E ele vai imaginar a realidade a partir do sentimento que ele tem. Estão entendendo? Por exemplo, ele amava a presença de Deus. Quando os seus olhos se abrem e alguém apaga a luz e ele se sente só e no escuro, ele já não vê mais Deus, mas ele tem um sentimento.
E ele agora projeta a sua imagem de Deus a partir do sentimento que ele tem de Deus, que é medo, e ele se esconde. Estão entendendo? Ele não tem mais luz para ver o outro, para ver quem a mulher é de verdade. Então, como ele tem agora um sentimento de culpa e medo, ele vê a mulher, imagina a mulher no escuro, a partir do sentimento que ele tem de autopreservação. E ele fala: a culpa é dela, foi a mulher que você me deu. Estão entendendo? São os espias na terra prometida. Nós éramos como gafanhotos. Eles não são, mas eles viram a realidade, imaginaram a realidade a partir do sentimento que tinham. A pergunta é: com quem está a realidade? Com quem tem luz. E o que é a luz? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus. Então, por que a gente fica paralisado com o relatório de quem está no escuro, se a gente tem a palavra que ilumina os passos e caminho, curto prazo e longo prazo? Estão entendendo? Quando alguém vem te dar um relatório e chama isso de realidade, você tem que perguntar: qual é a sua fonte? Deus ou o seu coração? Porque o relatório que eu faço sobre a realidade pode falar mais sobre os seus sentimentos do que sobre a realidade. Josué e Caleb olharam e viram: é a terra que Deus prometeu, vamos para cima. Porque eles estavam vendo a partir da luz, da palavra. Mas o relatório de 10 que estavam no escuro pareceu mais real do que de 2 que estavam na luz. Porque parece que aquilo que a gente toca no escuro, tateando, é mais real do que aquilo que a gente pode ver a partir da palavra de Deus. E por isso que Paulo vai falar para a gente tomar muito cuidado, para que a nossa aparente derrota temporal não seja, não nos paralise diante da verdadeira vitória espiritual. A aparente derrota temporal e a verdadeira vitória espiritual. Para muita gente, a aparente derrota do sofrimento e da dificuldade temporal é fim. Mas para Paulo, nesse momento de uma dificuldade temporal, ele vê o triunfo da vitória espiritual. Porque isso é a realidade que move ele. Estão entendendo? Eu vou ler para você entender melhor. 2 Coríntios 1:3. Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, é Ele que nos consola em nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, também consolemos. 2 Coríntios 1:9. Tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. Estão entendendo? Ele está passando por um momento difícil, mas ele vê: eu estou passando por isso, porque a partir disso Deus vai fazer algo que vai resultar em algo maior. Ou seja, um momento difícil que eu estou passando de provação não é a realidade é o que Deus vai fazer através disso. Não é o fim é a ressurreição. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque o povo de Israel chega num lugar e tem sede, e vai beber da água, a água está amarga, e começa a murmurar. Esse povo está reclamando de novo. Mas a água fala do coração do povo. Toca na água, curou a água. Eles andam mais um pouquinho, chegam em Elim, que tem 70 palmeiras, rios. Ou seja, se ao invés de ficar murmurando diante de uma aparente derrota temporal, ele tivesse percebido o triunfo de uma vitória que está além disso. Estão entendendo? Senhor, abre os olhos dele para que ele veja a realidade, porque isso daqui não é a realidade. A realidade é que o Senhor já venceu. Ele já venceu, velho. Estão entendendo? A gente trata as diversidades da vida como se fosse a realidade. É como se para a nossa Bíblia só tivesse cruz e não ressurreição. Por isso que nós somos de luz, para ver a realidade como ela é. E não mais nos deixar ser influenciado pelos relatórios de quem está na escuridão.
fazendo a leitura da vida, da igreja, do mundo, a partir dos seus sentimentos, das suas dores, dos seus medos. Tem alguém aí? Então, Paulo tinha isso muito claro. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 2,14. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduzem no triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Uau! E aí tem mais outros versículos que ele vai falar sobre isso. Depois ele fala sobre que harmonia, a palavra ali é a mesma para sinfonia. Ou seja, que harmonia há entre Cristo e o maligno. O maligno aí, ele aparece como filho, ou como Belial, né, que vai aparecer algumas vezes para os filhos de Eli. Em 1 Samuel 2,12, eles eram filhos de Belial. Por quê? Porque eles não se importavam com Deus. São filhos de Belial, são homens malignos. Homens que esse ser maligno tem a ver com ser inútil. Tem a ver com não prestar para nada, ser vazio, nulo, oco. Não se importam. O maligno é aquele para quem o reino de Deus, a bênção da primogenitura, para quem o que são dons, o que é dádiva, o que é Deus, não importa. O que importa é pagar aluguel, o que importa é pôr combustível, o que importa é ter o que comer, o que importa é comprar roupa. Estão entendendo? Por isso que Esaú foi considerado um maligno, foi considerado profano. Porque ele vendeu, ele desprezou a bênção espiritual de Deus para a vida dele. Trocou por um prato de comida. Ele foi seduzido pelo materialismo e ele perdeu a noção do que realmente iria fazer a diferença na vida dele, é a bênção de Deus. Estamos juntos? Você vai perceber, por exemplo, 1 Reis 21:13, que Jezabel queria a terra de Nabote, e aí ela vai e arma um esquema para que 2 homens malignos testemunhem contra Nabote, para que Nabote pudesse ser apedrejado, morto, e eles teriam a terra. Estão entendendo? Pessoas malignas, pessoas que armam, pessoas que maquinam, pessoas que conquistam as coisas por meios escusos. Não dá para nós, como o reino de Deus, sermos pessoas malignas, traiçoeiras, mentirosas. Por isso que em 1 Coríntios 1,9 ele fala da comunhão com o seu Filho Jesus, e 10,16 fala sobre a comunhão do sangue de Cristo. Ou seja, essa comunhão com o Filho me impede de ter qualquer tipo de harmonia, de sintonia, de consentimento, de concordância com o que é maligno, com o que é mentiroso, com o que é desleal, com o que é traiçoeiro. Estão entendendo, queridos? Que Deus nos ajude, né? Tem um texto de Isaías que diz assim, que fala sobre o Messias. Isaías 11, 3 e 4, que fala que ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Julgará com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Olha que lindo. Isso é ser cristão. É não se deixar contaminar por qualquer malignidade, por nenhum esquema que não seja algo fundamentado na justiça e na verdade. Isso faz sentido para você? Que união há entre aquele que crê e os incrédulos? Que união há naquele que crê e nos incrédulos? Eu só quero dizer que quando você fala dessa relação de fé e incredulidade, você precisa fazer uma distinção entre incredulidade e dúvida. A dúvida é algo natural do homem finito,
do homem limitado na sua capacidade de compreensão. É uma coisa que você não escolhe ter, é uma coisa que inevitavelmente você vai ter que lidar. Estão entendendo? Então a dúvida não é pecado, porque ela não é voluntária. Eu não escolho ter dúvida, eu tenho que saber como lidar com ela. Porque a dúvida, ela pode ser um convite a crer ou um convite a escolher não acreditar. Aí a incredulidade é voluntária, é um ato decidido, aí é pecaminosa. Estão entendendo? Então nós não podemos ter uma ação voluntária, voluntariamente não crer. Uma coisa é Deus me ajuda na minha falta de fé, outra coisa é não acredito mais. Estão entendendo? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, velho. E nós precisamos mover as coisas com fé, confiança. E fé é a palavra em ação, é colocar em prática tudo que nós ouvimos aqui, fazer com que isso funcione. Eu estava ensinando os adolescentes um dia, eu peguei um copo de água, coloquei um pouco de óleo, e aí você sabe que a água e o óleo não se misturam. E aí eu pinguei algumas gotas de detergente e mexi, e misturou. Por quê? Porque o detergente é o que se chama de um fator catalisador. E eu falei assim, a nossa vida é assim, água é o que você faz, óleo é o que você sabe. Você pode até ter um saber ungido, mas uma prática que não é coerente com o que você sabe. Porque o que eu faço, muitas vezes não é o que eu sei não é o que eu faço, e eu preciso de algumas gotas de obediência. O que é pegar o que eu sei e decidir pôr em prática? Estão entendendo? Estava falando esse final de semana com os irmãos sobre como nós vamos ver uma sociedade sendo renovada a partir da preservação da família. Porque Deus renovou a sociedade preservando uma família. E esse cara salvou a sua casa não porque acreditava em Deus, mas porque ele pegou a palavra de Deus e trabalhou 120 anos suando a palavra que ele tinha de Deus na vida dele, e aí ele salvou a sua casa e condenou todo o mundo, elevando um padrão. Então a fé não é o quanto você acredita, velho, é o quanto você faz com o que você acredita. Estão entendendo? Pega os heróis da fé e me mostra um que se tornou um padrão de fé só porque acreditou. Nenhum. Se tornaram uma referência por causa do que fizeram com a fé que tinham. Isso se chama emuná, a evidência da fé em fidelidade. A pior coisa que tem é gente que acredita em tudo, mas não se move em nada. É julgo desigual. Estão entendendo? Eu chamo isso de fé incrédula, porque eu ouço tudo, só fominha para ouvir tudo, acredito em tudo, mas não pratico nada. E aí eu reclamo depois que não funciona. Homens que tenham luz, clareza como Abraão, que andaram pela fé, vendo a cidade. Abraão andou vendo aquilo que nós esperamos, cara. Não é uma fé passiva, é uma fé dinâmica. Fé é a palavra em ação. Se as coisas não estão acontecendo, se as coisas travarem, se pararem de se mover, avalia, senta e fala, qual é o tipo de julgo desigual será que está me travando? Qual que é o tipo de associação da minha vida que está impedindo que eu avance? Será que é da iniquidade? Será que é da malignidade? Será que é da incredulidade? E por fim, que ligação há entre o santuário e os ídolos de Deus, né? Que ligação há entre o santuário e os ídolos de Deus? Paulo vai escrever algumas coisas incríveis em Corinto com relação a isso. Ele vai dizer que nós somos a morada do Espírito. Ele vai dizer em 2 Coríntios 6,16 que nós somos santuário, no singular. Repita comigo, santuário. Nós, plural. Somos, plural. Santuário. Estão entendendo? Isso desconstrói
desconstrói o relativismo pluralista pós-moderno que fala que a verdade é relativa à experiência do indivíduo, da fé privada, da fé particular. E isso traz para nós um senso de zelo e de temor muito profundo. Por quê? Porque a gente tem, na sutileza da nossa vida em julgo desigual, a gente tem uma ideia sutil de que o que eu faço ou deixo de fazer com a minha vida não afeta o outro. Quem pensa isso lá dentro? Confessa, pecador miserável. Muita gente acha que o que eu faço ou deixo de fazer na minha vida não afeta o outro. Mas você vê inúmeros casos nas Escrituras que falam que isso não é verdade. Que por causa de um cara que escondeu um negocinho de ouro, todo um exército de Josué perdeu uma batalha, velho. Estão entendendo? E por isso que Deus sempre vai trazer luz e claridade sobre as questões para destravar todo o jugo desigual, seja com as trevas, seja com a iniquidade, seja com a incredulidade, para que as coisas voltem a andar, para que as coisas fluam. Porque trabalhar em jugo desigual, trabalhar ao lado de jumento, que não representa o que é de Deus, vai nos atrasar. Vai fazer a gente fazer mais força, vai fazer a gente se cansar mais, vai fazer a gente não entender porque as coisas funcionam e depois vai culpar ainda Deus por não darem certo. Então nós precisamos nos posicionar para entender que todos nós somos uma só coisa em Deus. E que a nossa identidade não tem sentido se for individual. Não faz sentido eu ser uma pedra viva se eu não for casa. Não faz sentido eu ser membro se não for corpo. Não faz sentido ser filho se não for família. Estão entendendo? O sentido de ser algo em Cristo é estar com você. É estar junto. É ser corpo. É a gente entender que somos santuários. E não criarmos os nossos deuses particulares. Sermos enganados pelas projeções do nosso próprio coração obscurecido. Somos santuário, somos casa de Deus. A presença de Deus está em nós. E esse é o grande diferencial que vai fazer com que a gente possa impactar o mundo em que nós estamos vivendo. Deus opera em nós com o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Espírito de Deus, Deus em nós. A minha oração tem sido só essa: Deus, me ajuda a descobrir como é viver isso. Como é andar em autoridade e poder para expressar a realidade do seu reino no mundo que nós estamos vivendo hoje. Como era andar cheio do Espírito e andar no poder do Espírito. O que eu quero dizer para vocês é que é a hora da gente definir com quem que nós vamos nos unir. E Paulo diz em 2 Coríntios 6,17: por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É hora de abandonar esse lugar misturado, sair de uma assembleia, de um conselho que não é de Deus, para que possamos mover a partir do jugo de Jesus. Amém, queridos? Não está falando que você não deve se relacionar com as pessoas do mundo. Não está falando que você não deve amar as pessoas do mundo. Mas está falando que se nós formos mover a obra de Deus, se nós formos trabalhar na obra de Deus, o nosso jugo tem que ser o de Jesus. E não misturar com outras mentalidades, com outro espírito, com outras posturas, com outras ideias, com outros sentimentos. Temos que nos posicionar radicalmente com relação a isso, para que a igreja possa influenciar a cidade e não a cidade influenciar a igreja. Para mim, essa é a palavra de Apocalipse para a igreja. A revelação de Cristo para 7 igrejas da Ásia, para que eles pudessem entender o Messias como o Senhor da história.
E para que eles pudessem ter uma palavra que descrevesse o céu, a realidade celestial. E a partir dessa realidade celestial, eles vão medir a terra e ter um paradigma do reino de Deus, que é espiritual, para lidar com os impérios que atuavam sobre a terra. Apocalipse é uma palavra profética à igreja, para que ela não seja conivente com os poderes que atuavam sobre o mundo. Apocalipse não fala apenas sobre o futuro, mas principalmente sobre como viver o presente, como viver no presente como a igreja do futuro. Estão entendendo? Porque a palavra esperança é a palavra antecipação no grego. Não é algo subjetivo e abstrato. Por isso que fala de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É como você viver a antecipação daquilo que será para sempre. E a igreja estava sendo influenciada pelos esquemas, pelas manipulações, pelos sentimentos que haviam no mundo, que haviam no Império Romano, que haviam na sociedade. E a palavra que Paulo dá para a igreja em Corinto é a mesma que João escreve para a igreja da Ásia: saiam! Não mistura, porque senão não chegaremos a ser a igreja dos vencedores. É uma palavra de reposicionamento. A igreja deve se posicionar e sair do lugar de acomodação política, cultural, social, econômica. Deve renovar a sua esperança quanto à mudança e à transformação das coisas, velho. Parece que a gente perdeu a vontade de mudar as coisas. Parece que a gente está mais administrando do que provocando para mudar. Parece que a gente está se esforçando mais para se adaptar do que para transtornar o mundo, do que para perturbar a ordem. E a igreja em Apocalipse estava vivendo uma crise política e uma crise religiosa. Por isso que ele fala em Apocalipse 2 sobre a sinagoga de Satanás, da religiosidade, do legalismo. As mesmas coisas que Paulo estava enfrentando em Corinto. E as mesmas coisas que nós enfrentamos hoje, nós precisamos de uma perspectiva espiritual, como ele teve, de ver ali, no império que ele estava vivendo, a representação da Babilônia, a representação desses esquemas humanos de manipulação e de controle. As igrejas não deveriam ser complacentes, coniventes para com os poderes opressores religiosos e políticos, né? Abandonar as idolatrias aos projetos políticos do Estado. E nós vamos perceber que a impressão que a gente tem é que as igrejas pareciam estar bem. E as que pareciam estar bem, vem a profecia e mostra que elas estavam piores. As que pareciam estar bem é as que estavam ficando piores espiritualmente. As que pareciam estar sendo mais beneficiadas pelo poder econômico, político, social da época, eram as que estavam mais prejudicadas espiritualmente. A mais rica era a mais pobre. A que achava que tinha mais é que tinha menos. A mais profética era que era a mais perturbada. Tudo isso fala sobre o risco do jugo desigual. Tinha uma igreja que estava tendo como jugo desigual espírito de Jezabel, espírito de Balaão, espírito dos Nicolaitas, sinagoga de Satanás, tudo isso. Estava andando em parceria com jumentos, com estruturas de iniquidade, de injustiça, de maldade, de incredulidade, que impediu a igreja de poder romper. E o que o Espírito disse para todas as igrejas foi a mesma coisa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz às igrejas. E eu acredito mais do que nunca no que Deus vai fazer na igreja e através da igreja. Mas mais do que nunca, nós vamos precisar rever as nossas estruturas, com quem estamos nos movendo. Avaliar o nosso jugo.
Se estamos sendo produtivos, se estamos avançando, se estamos sendo eficientes, efetivos, ou se estamos travados, pesados, cansados, desanimados. Jesus já trocou o jugo, velho. Por que está assim? Deve ter algum jugo desigual aí. E precisa voltar ao Senhor Jesus. Voltar a ver o Senhor Jesus. Isso faz sentido para vocês? Sim ou não? Então feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração.